Tem mulher tola na Bíblia. Enquanto eu faço o almoço, a gente medita aqui, né? Tem mulher tola na Bíblia? Tem. Zeres foi um exemplo de mulher tola, né? Quem foi Zeres? Pouco se fala dela, né? Zeres e seus amigos. Zeres era mulher de Amã. Tá lá no livro de Esther, né? Amã era um oficial do rei da sua época, um homem muito importante, né? Porque depois do rei era ele, né? Que era o homem que dava a ordem, que dava a palavra. E então ele tinha muita importância. Por onde ele passava, as pessoas se curvavam, né? Era um homem honrado, era um homem de autoridade. Só que existia o Mardoqueu. Mardoqueu era do povo judeu, do povo de Deus. E Mardoqueu ficava na porta do palácio. Quando Amã passava, Mardoqueu não se curvava. Ele não se curvava perante Amã, né? Pelo fato dele ser judeu, né? Ele entendia que só devemos nos curvar a Deus, né? Eu penso que seja isso. E aí, num belo dia, Amã chega insatisfeito em casa e vai contar, né? A palavra de Deus fala que ele conta. Tá lá a mulher dele, Zeres, o nome dela, Zeres, mulher tola. Tá lá a mulher dele, tá lá os amigos dele. E diz que ele vai, né, se vangloriar lá perante os amigos dele, contar das riquezas que ele tinha, da honra que ele tinha, do quanto ele era um homem, né, um homem de autoridade, um homem importante na sua cidade, enfim, né, o quanto os filhos que ele tinha muitos filhos, enfim. Depois dele contar toda, né, as glórias dele, ele vai dizer para a mulher e para os amigos dele. Tem uma mosca aqui enchendo o saco. Ele vai dizer para as mulheres e para os amigos dele, né, que nada disso satisfazia ele. Por enquanto que ele visse o Mardoqueu na porta do palácio, nada satisfazia ele. Todas as glórias que ele tinha, os filhos que ele tinha, a riqueza, nada disso satisfazia. E aí vai dizer que a mulher dele, Zeres, mas os amigos deram um conselho para ele. Qual foi o conselho? O conselho para ele fazer uma forca de mais de 2 metros e enforcar Mardoqueu, porque daí ele ia ter paz na vida dele e seguir em frente e ir para o banquete, porque ele tinha sido convidado para um banquete, né? Se você ler toda a história, não dá para me falar tudo aqui, mas Esther promoveu um banquete e chamou o rei e convidou Amã, até porque, né, o assunto principal era o Amã mesmo, que ela queria dizer para o rei, das tramóias de Amã, né, das manipulações dele para matar o povo dela, que era a rainha, né, o povo judeu. Então, gente, eu quero continuar aqui com vocês. Naquela hora não deu, porque eu tava fazendo almoço, mandando o menino pra escola, enfim. Mas eu quero ler para vocês aqui, dando continuidade, que Amã, né, resolveu fazer essa forca. Ele foi aconselhado pela esposa, pela mulher dele e pelos amigos a fazer essa forca, e ele fez. E aí ele foi pro banquete que ele tinha sido convidado pela rainha e pelo rei. E aí lá em Esther, capítulo 7, versículo 5, diz assim: o rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada, e então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela.
Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Gente, olha só a confusão, meu Deus. Eu costumo dizer assim, gente, nós mulheres, nós temos uma influência. Isso é algo que é dado de Deus para as mulheres. A mulher, ela tem uma influência sobre o seu marido, querendo ou não tem. Né? Esse vídeo aqui não é sobre submissão, a gente sabe que existe, né? Segundo a Bíblia, para quem é cristã, a gente sabe que precisamos nos submeter ao nosso marido. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero falar sobre a influência que uma mulher tem sobre a vida de um homem. Né? E a gente vê isso, gente, desde lá do início da humanidade, né? A gente vê isso quando tava lá Adão e Eva. Eu creio que o diabo viu aquilo ali e ele disse, meu Deus, eu não vou conseguir chegar nesse homem. Eu não vou conseguir convencer esse homem de fazer coisa errada, de fazer o mal, de pecar. Mas ela consegue. A mulher consegue, a mulher tem influência sobre ele. Então eu vou chegar nela primeiro e aí ela chega até ele e convence ele. Tanto é que foi Eva que convenceu Adão de comer a maçã. Então existe uma influência. Só que o que a gente precisa aprender é usar. A gente precisa exercer com sabedoria a nossa influência sobre os nossos esposos. Usar dessa influência de forma sábia. Né? Pedir, e essa sabedoria, ela é algo que vem de Deus, que vem dos céus. Então a gente precisa recorrer ao Senhor. Sozinhas ou com a sabedoria da terra, com a sabedoria humana, né? A gente não vai conseguir, a gente vai meter os pés pelas mãos, vai aconselhar de forma errada, de forma errônea, né? Às vezes vai colocar o nosso marido em enrascadas, em situações que vai trazer malefícios para toda a família. Porque veja, a mulher ficou sem marido, o marido foi enforcado na frente da casa dela, os filhos dela, ficou só ela e os filhos sozinha, né? Então é algo que a gente precisa aprender. A gente aprende muito com as mulheres da Bíblia, muitas mulheres louváveis, e Esté é um exemplo de mulher que agiu sabiamente, né? Ela primeiro orou, ela jejuou com as servas dela. Se você for ler o livro de Esté, a história é muito grande, então não dá para me falar tudo aqui. Quem sabe no outro vídeo eu conto essa outra parte, né? De como Esté, ela foi sábia, né? Ela não chegou no rei de qualquer maneira, de qualquer forma, né? E essa mulher, ela botou tudo a perder. A mulher de Amã, ela botou tudo a perder, porque eu creio que não só a mulher, os amigos também, né? Então isso vai pra gente aprender quem que nós estamos escutando, né? Quem que nós estamos escutando nesse tempo, quem são os nossos amigos, para quem a gente está dando ouvido, quais são os conselhos que estamos recebendo. São conselhos que vão nos ajudar ou são conselhos que vão nos enfiar em situações desastrosas, né? Eu não vou me estender muito, esse vídeo já tá longo, mas eu creio que você entendeu um pouco aí do que eu quis passar, do que eu quis dizer, né? Se você gostou, manda pra alguém, manda pra suas amigas, curte esse vídeo, porque curtir me ajuda muito, né? Ajuda o canal a crescer, né? A esse vídeo chegar para mais pessoas, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!